Bom, pessoal, boa tarde. Vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? Vamos dar continuidade aí das cardiopatias congênitas. Primeira coisa que a gente tem que saber é da circulação fetal. Ela é a única conexão entre o feto e o meio externo, né? E a placenta. Nos adultos, as trocas gasosas ocorrem nos pulmões, enquanto no feto, a placenta ela é responsável pela troca gasosa e pelos nutrientes aí desse feto, tá? Então, o que acontece aqui? O sangue oxigenado, ele vai retornar à placenta e vai voltar para o feto através da veia umbilical, com uma PO2 de aproximadamente 30 a 35 milímetros de mercúrio. Cerca da metade desse sangue, ele passa através do sinusoide hepático, enquanto o restante ele é desviado pelo fígado, pelo o ducto venoso, e ele segue pela veia cava inferior. Esse fluxo, combinado à parte inferior do corpo, mais o sangue venoso umbilical, dá uma PO2 de aproximadamente 26 a 28 milímetros de mercúrio. Vai penetrar no átrio direito e preferencialmente direcionado através do forame oval para o átrio esquerdo. O sangue, então, ele vai fluir do ventrículo esquerdo, que ele é ejetado pela aorta ascendente, e o sangue da veia cava superior fetal, que consideravelmente é menos oxigenado, tem uma PO2 de 12 a 14 milímetros de mercúrio. Vai entrar no átrio direito e preferencialmente vai atravessar a válvula tricúspide em vez do forame oval e flui primariamente para o ventrículo direito, cerca de 5 a 10% do volume, que passa para o ventrículo direito e vai ser levado aos pulmões pelas artérias pulmonares. E ele volta pelo átrio esquerdo, através das veias pulmonares, sem ser oxigenado. Então, no átrio esquerdo, o sangue ele chega nos pulmões e ele, proveniente do forame oval, ele vai se misturar. Vai chegar no ventrículo esquerdo e na aorta ascendente. Assim, as artérias do coração, cabeça, do pescoço e dos membros superiores, eles recebem, né, o sangue com maior teor de oxigênio do que o restante do corpo. Cerca de 40 a 50% do sangue da aorta descendente passa pelas artérias umbilicais e vai retornar à placenta para a reoxigenação. O restante vai suspirar as vísceras e a metade inferior do corpo. Como os pulmões do feto não são funcionantes, eles vão oferecer grande resistência à circulação proveniente do ventrículo direito. Dessa forma, as paredes do ventrículo direito e esquerdo têm praticamente a mesma espessura. O canal arterial ele vai se contrair ao nascimento e ele deixa de ser funcional nas primeiras 12 a 15 horas pós-parto. O oxigênio ele constitui o fator mais importante do controle do fechamento do canal arterial, tá? Então, as estruturas que são únicas do feto é o conduto venoso, o forame oval e o conduto arterioso. Então, a cardiopatia congênita, ela é uma enfermidade crônica do coração e dos grandes vasos, né, que rodeiam o coração. As doenças congênitas do coração em recém-nascido a término, a que ocorre com maior frequência é o defeito do septo ventricular, que ela pode ocorrer em 25% das crianças. Na sequência, a gente tem a comunicação interatrial, a persistência do canal arterial, a cortação da aorta e a tetralogia de Fallot. Tudo isso nós vamos estar vendo nessa classe hoje. Então, primeira coisa, a gente tem que começar com a história clínica, cardiológica. A gente tem que
saber detalhes perinatais, a presença de cianose, dificuldade respiratória, se foi prematuro, se não foi, as complicações maternas, né? Se teve diabetes mellitus gestacional, se teve lúpus, se usou fármaco, se essa mãe faz consumo de droga, né? A gente vai perguntar a frequência, o volume, o tempo de lactância materna, tudo isso é importante. Insuficiência cardíaca em latência, a gente vai perguntar menos volume, né? A gente vê que ele fica dispneico ou diafórico, né? Entre as mamadas, ele mama e fica com dificuldade respiratória, fica cianótico. Em criança, ela fica intolerável ao exercício, ela cansa demais, o crescimento é insuficiente. Essa criança vai jogar bola, vai fazer qualquer coisa, ela já cansa. A exploração física, a manifestação de uma síndrome, né? O edema, se tem edema periorbitário, em flanco, generalizado, como que é esse edema? A acropatia de pés e mãos, a cianose, se é no leito inguinal, se é nos lábios, na língua, na membrana mucosa, dor torácica em adolescente, hepatomegalia, esplenomegalia, né? Se essa criança tem sopro, eu tenho que fazer qual que é a intensidade, o tono, o momento do ciclo cardíaco, o foco da máxima intensidade, irradiação entre os focos, o pulso, como que é esse pulso, né? O pulso saltones, a gente tem no conduto arterioso permeável, na comunicação artério-venosa. Quando ele está diminuído, a gente pode ter um tamponamento cardíaco, miocardiopatia, obstrução da saída do ventrículo esquerdo. Quando aumenta o gasto cardíaco, pode ter uma anemia, a criança pode estar muito ansiosa. Tudo isso a gente tem que fazer, perguntar, tem que explorar essa criança, né? A exploração cardíaca do sopro, a gente classifica ela em sopro de ejeção, o pansistólico e o telesistólico. O de ejeção, pouco menos de 1 e termina antes do segundo ruído cardíaco, né? O pansistólico, ao invés do primeiro ruído cardíaco, se estende ao longo da sístole. E o telesistólico é muito depois do primeiro ruído, ele continua até o final da sístole, né? A gente vê a intensidade. A intensidade ela vai de 1 a 6. O 1 é apenas audível, o 2 é a intensidade média, o 3 intensidade forte, sem frêmito, o 4 tem uma intensidade forte com frêmito, o 5 é a intensidade muito forte, que é audível com esteto, e o 6 já é a intensidade muito forte, que a gente escuta, né? É audível sem o esteto. Então, saber essas intensidades do sopro e a classificação do sopro cardíaco, né? Também fazer um índice cardiotorácico, né? Para ver como que tá. Se tem cardiomegalia, se não tem cardiomegalia essa criança. Vamos entrar nas cardiopatias congênitas em si. A gente vai entrar num 28% delas está associada a outras malformações, 8% em anomalias não cromossômicas e 8% em anormalidades em outros órgãos. 12% tem alteração no cromossomos, cromossomais, né? 99% é na trissomia 13. 90% é na trissomia 18 de Edward. De 40 a 60% na trissomia 21, né, que é a de Down. Então, a cardiopatia congênita ela pode ser classificada em cianótica e acianótica. Nós vamos estar vendo essas daí. Nós vamos estar vendo a cianótica e a acianótica. E pode também ser classificada como hipofluxo ou hiperfluxo. No hipofluxo, a gente tem a tretologia de Fallot, a atresia da tricúspide, a atresia pulmonar com septo íntegro, a anomalia de
é distema. Na de hiperfluxo, a gente tem transposição de grandes vasos, a drenagem anormal total das veias pulmonares e o troncoso arterioso. Isso vocês têm que saber quem são, como que é classificado as cardiopatias cianóticas, né? Que é de hipofluxo e hiperfluxo, e as cardiopatias no geral. Como que são classificadas? São classificadas em cianótica e acianótica, tá? Isso daqui foi o que a gente já falou, tá? Outro fluxograma aí. Então, a cardiopatia congênita cianótica do hipofluxo, a mais comum é a tetralogia de Fallot. E a mais comum do hiperfluxo é a drenagem anormal total das veias pulmonares, tá? Não que as outras não sejam importantes, mas a que mais se destaca. Então, vamos falar um pouquinho da tetralogia de Fallot, né? Primeiro, a gente vai falar a tetralogia de Fallot, ela é uma cardiopatia congênita cianótica, mais comum na infância, né? Mais comum além do primeiro ano de vida. A tetralogia de Fallot é mais comum no período neonatal, tá? Ela está presente de 3 a 5% das crianças portadoras de cardiopatia congênita, né? Ela consiste em 4 achados, que é uma estenose pulmonar, uma comunicação interventricular, a deexposição ou acavalamento da aorta, né, que é menos de 50%, e a gente tem uma hipertrofia do ventrículo direito, né? Então, vamos prestar atenção, pessoal, né, que vai ter uma obstrução na via de saída do ventrículo direito. Com isso, a gente vai levar ao aumento da pressão durante a sístole. Dessa forma, na independência do grau da obstrução, vai ter um shunt aí, direito e esquerdo, entre os ventrículos. A gente vai ter também um hiperfluxo pulmonar e uma hipóxia severa. Frequentemente, o fluxo pulmonar ele é adequado ao nascimento, ocorrendo uma progressão da obstrução ao redor das primeiras semanas ou meses de vida. Assim, a gente tem um aumento dessa cianose, tá? As manifestações, o quadro clínico vai depender do grau dessa obstrução do fluxo pulmonar, que pode variar de uma discreta cianose em mucosa, lábios e leito inguinal, eventualmente visível apenas quando ele chora, quando a criança vai chorar, ou quando ele está mamando. O exame físico, ele pode evidenciar sopro sistólico ejetivo no foco pulmonar, na segunda bulha única e frêmito. Na infância, a gente já tem crises hipoxêmicas, que ocorre com a piora súbita da cianose, né? A gente tem uma hiperpneia, uma irritabilidade, o choro dessa criança vai ser prolongado, né? Podendo levar a síncope, convulsão ou até mesmo o óbito dessa criança, né? Então, o diagnóstico ele é feito pelo ecocardiograma. Na radiografia de tórax, o coração ele apresenta uma imagem semelhante ao tamanco holandês ou em bota, né? Então, gravar, que é o tamanco holandês ou em bota. O tratamento, pessoal, definitivo é o cirúrgico. Mas a gente pode tentar, né? Tentar fazer o precoce, né? A gente vai fazer propanolol,
né? Vai dar oxigênio, morfina, propanolol, ketamina, bicarbonato de sódio, epinefrina, né? Voltando um pouquinho no diagnóstico, no raio-x de tórax a gente pode ver uma área cardíaca normal, um botão aórtico saliente, o sinal seco. No eletro a gente vai ver uma hipertrofia ventricular esquerda. No ecocardiograma vai ressaltar os aspectos anatômicos, né? O cateterismo complementa o diagnóstico, mas não é preciso a gente pedir um cateterismo aí, tá? E o tratamento cirúrgico, ele é de forma precoce, por volta dos 6 meses de vida que a gente faz. Tá? Transposição dos grandes vasos tem uma prevalência de 5% das cardiopatias congênitas, né? Os sinais, cianose ao extremo, mais taquipneia. Acidose, não vai ter sopro. Então, as cardiopatias acianóticas. Vamos falar um pouquinho ali da transposição dos grandes vasos, né? Que ela é uma cardiopatia cianótica, é mais frequente, ela se manifesta no período neonatal, e a transposição das grandes artérias ou dos grandes vasos de base. Vai ocorrer uma reação anormal entre as grandes artérias e o ventrículo, de modo que a aorta ela vai se originar no ventrículo direito e a artéria pulmonar do ventrículo esquerdo. Vai formar uma circulação em paralelo. O recém-nascido, com a transposição das grandes artérias, sem correção cirúrgica, ela pode evoluir para o óbito, ainda no período neonatal. O prognóstico cirúrgico com a cirurgia de Janete, ele é bom, tá? Mas não... Então, vamos falar agora das cardiopatias acianóticas. A gente falou da cianótica, a gente tem que lembrar da transposição de grandes artérias e da tretalogia de Fallot. Agora a gente vai entrar nas cianóticas, que é a comunicação interventricular, comunicação interarterial, persistência dos ductos venosos e defeito no septo atrioventricular, né? A comunicação interventricular, então, ela é uma cardiopatia congênita mais frequente e ela não apresenta predileção pelo sexo, né? Essa malformação congênita, a passagem do sangue do ventrículo esquerdo para o direito por intermédio de uma abertura do septo interventricular. O fluxo aumenta a circulação pulmonar, que é responsável pelos sintomas de taquipneia, dispneia e esforço. Ao esforço, né? Interrupção entre as mamadas, né? Aliás, tá certo, interventricular. Então, a gente vai ver, é uma anomalia, a generalidade dela, ela é uma malformação cardíaca mais frequente, 25% de todas as cardiopatias, né? Sobrecarga de volume, o átrio, o ventrículo vai estar hipertrofiado, né? Só um pouquinho, pessoal. Tá? Então, a clínica, né? Igual eu falei pra vocês, vai ter dispneia. Então, vamos lá. O sopro é de alta intensidade, áspero, holosistólico. No período neonatal imediato, o sopro ele pode não ser escutado durante os primeiros dias de vida. O lactante prematuro, o sopro a gente pode escutar pronta resistência vascular pulmonar, né, com maior rapidez.
a gente tem o quê? De acordo com a dimensão da comunicação intraventricular e a queda da pressão pulmonar, a gente pode advir as manifestações de insuficiência cardíaca, como dispneia, taquicardia, a sudorese, dificuldade para mamar, infecção respiratória, sibilância, né? Uma asma cardíaca, né? Vamos dizer assim. O diagnóstico também se divide. Se for uma comunicação interventricular pequena, a gente faz pelo raio-x de tórax e eletro, vai estar normal. Se for grande, o raio-x a gente vai ver uma cardiomegalia, um drama vascular aumentado, um edema pulmonar com derrame pleural aí, né? No eletro, a gente vai ver uma hipertrofia biventricular, a onda P vai estar bicuda, né? No eletrocardiograma tridimensional, a gente vai ver posição e tamanho da comunicação interventricular, certo? O tratamento, pessoal, ele está indicado, o tratamento medicamentoso, ele está indicado para paciente que apresenta sinais de insuficiência cardíaca. E a correção cirúrgica total, ela está indicada em qualquer idade para paciente que apresenta uma insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico ou retraso do desenvolvimento ponderal e estrutural e no desenvolvimento da hipertensão pulmonar pelo hiperfluxo, tá certo? Que é uma imagem aí do eco. Então, vamos para a comunicação interauricular, né? Ou comunicação interauricular é a cardiopatia caracterizada por um defeito no septo que separa os ventrículos, permitindo a ocorrência de um chute esquerda para direita, resultante de sobrecarga do volume das cavidades direitas ou aumento desse fluxo pulmonar. Certo? Ela é 3 vezes mais comum em mulheres, né? Tem uma diferença. O que diferencia aí a comunicação interventricular? É que o aumento do volume no átrio esquerdo, ele leva a pressões dessa cavidade e do capilar pulmonar. Já na comunicação interauricular ou interatrial, há um esvaziamento do átrio direito e a pressão desse sistema, ele não vai subir, não vai se elevar. Por esse motivo que o paciente não apresenta sinais de taquipneia, dispneia ou desconforto e interrupções na mamada. Em geral, as crianças portadoras da comunicação interatrial são assintomáticas ou elas apresentam poucos sintomas, certo? O diagnóstico é pela radiografia de tórax. No radiografia de tórax você vai ver o aumento do átrio direito e do ventrículo direito, né, da artéria pulmonar grande, da trama vascular vai estar aumentada. No eletro a gente vai ver sobrecarga de volume do ventrículo direito. No ecocardiograma, principalmente, a gente tem sobrecarga do volume do ventrículo direito, do curto-circuito, né? A gente vai confirmar pelo ecodoppler ali. Então, na ausculta cardíaca desse paciente, varia em função do fluxo pulmonar e da pressão arterial pulmonar, tendo como principal característica o desdobramento fixo da segunda bulha. No ecocardiograma, vai permitir a gente identificar um tipo, o local e a dimensão do defeito. A gente vai observar o fechamento espontâneo da comunicação interatrial ou uma redução do seu diâmetro, em alguns casos, né, principalmente aí no primeiro ano de vida.
A correção cirúrgica ela é indicada nos pacientes sintomáticos com clínica de hiperfluxo pulmonar, tá? Só nessa situação que ela está indicada. Agora a gente vai falar da persistência do conduto arterioso, né? Então, geralmente, 10% dos pacientes com outra cardiopatia vai apresentar. Tem um papel crítico para o aporte do fluxo sanguíneo pulmonar, uma estenose pulmonar, cortação da aorta. Afeta mais mulheres que homens. Nos lactantes prematuros, pode dar transtorno hemodinâmico grave, pois na maioria ela vai fechar espontaneamente. Nos lactantes a término, com persistência do conduto arterioso, que se mantém na primeira semana, raramente ela vai se fechar espontaneamente ou com uso de fármacos. A clínica em pequeno e grande. Pequeno vai ser assintomático, coração vai estar normal. Grande, ICC. Com crianças com grande comunicação interventricular, vai ter o pulso saltones, né, com coração grande. Retardo do crescimento em lactantes, o sopro sistólico contínuo em maquinária ou rodílios, tá? Esse é o principal tipo de sopro que você vai encontrar aí. O diagnóstico, quando for pequeno, o eletro vai estar normal. Quando for grande, né, essa persistência do conduto arterioso for grande, vai ter um eletro com uma hipertrofia ventricular esquerda. O raio-x de tórax vai estar proeminente, vai ter um aumento aí da vascularização pulmonar. O ecocardiograma, as câmeras cardíacas vão estar normais. O Doppler vai ter a presença do fluxo turbulento. O tratamento, você vai fechar cirúrgico, né, ou com catéter, mas igual eu falei, que ele vai se fechar espontaneamente. Tem a possibilidade do lactante prematuro se fechar espontaneamente, ou até a primeira semana de vida ele se fecha. A cortação da aorta agora. A cortação da aorta, ela é acianótica com lesão obstrutiva, tá? A incidência maior é em homens. Ela é caracterizada pela síndrome de Turner. Os sinais clássicos é uma disparidade da pressão arterial entre os braços e pernas. É a diferença aí de pressão. Então, ela tem predomínio no sexo masculino, né? É associada com a válvula aórtica bicúspide, que é muito frequente e que é a doença cardíaca mais comum na síndrome de Turner. A localização mais comum é entre a subclávia esquerda e a junção aortoductal, ou seja, na região pré-ductal. A cortação da aorta não crítica evolui com hipertrofia do ventrículo esquerdo, hipertrofia arterial por parte superior do corpo. O neonato com cortação grave, ele desenvolve a clínica de insuficiência cardíaca, algumas vezes em choque cardiogênico, tá? As crianças maiores, elas podem ser assintomáticas e a suspeita diagnóstica é feita na diferença do pulso entre o membro superior e o membro inferior, né, da pressão aí arterial entre os pulsos. Então, o sopro, ele é contínuo, a circulação colateral, ela é raro em crianças pequenas. Na radiografia de tórax, a gente observa o sinal de 3 ou uma erosão na superfície inferior da costela, que é o sinal de Holler's, tá? Na ressonância magnética ou na tomografia helicoidal, são exames que vão mostrar pra gente o quê? Com mais clareza o tipo da lesão. A indicação do tratamento invasivo, né, vai fazer uma dilatação, uma cirurgia.
ela deve ser feita em todos os pacientes sintomáticos e nos pacientes assintomáticos que apresentar a hipertensão arterial ou um sistema de repercussão hemodinâmica nos exames complementares. Então, em neonato, com cortação da aorta grave, a gente pode passar a prostaglandina, né? E reparação cirúrgica, não tem jeito, né? Aqui tem algumas tabelinhas para vocês, que depois quero que vocês leiam, certo? O alto risco cardiovascular, cianose, hipoxêmia, né? Insuficiência cardíaca, é rara vez que tem cianose, a combinação de ambas síndromes, certo? A regra de ouro e neonato cardiopata, isso aqui eu quero que vocês leiam, tá? Aqui é um repasso, né, para ajudar aí na memória, tá? Que depois vocês vão ler certinho. Um shunt da direita para a esquerda, onde que acontece, da esquerda para a direita, aliás, onde que acontece a malformação cardíaca mais frequente, a sobrecarga de volume, o pulso saltatório e coração grande, onde que acontece cada coisa aí para vocês relembrarem os pontos importantes de cada doença aí, de cada cardiopatia congênita, tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Muito obrigado aí da atenção de todos, tá bom?